Ao vivo. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao workshop Processo Constitucional. O evento é realizado pela Escola da Advocacia Geral da União e faz parte do programa Escola da AGU em Casa, sendo mais um passo na implantação do projeto Escola Virtual da AGU, idealizado pelo diretor da Escola da AGU, Dr. Danilo Santana, e que está sendo implementado em parceria pelos coordenadores regionais, o Dr. Rodrigo de Araújo Ribeiro, da primeira região, a doutora Cristiane Wakura, da segunda região, a doutora Rita Nolasco, da terceira região, por mim, Eugênio Battesini, da Escola da AGU na quarta região, que atuarei como moderador juntamente com a colega Cristiane Wakura, e pelo Dr. Marco Aurélio Peixoto, da Escola da AGU da quinta região. O evento é também fruto da parceria da Escola da AGU com a Escola de Direito da PUC, RS, e com o Programa de Pós-Graduação de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Saudações a todos que nos assistem, aos colegas da AGU, aos membros da comunidade acadêmica e profissionais de direito e áreas afins. Saudação especial aos painelistas, aos professores Ingo Wolfgang Saller, ao professor Daniel Mitidiero, ao professor Marco Félix Robin, aos debatedores, os colegas da AGU Luiz Roberto Reichel e Felipe Camilo da UALBA. É uma honra para a AGU recebê-los. A colega Cristiane vai dividir a moderação comigo, vai fazer uma breve contextualização do tema que nós vamos versar sobre o processo constitucional. Cristiane. Bom dia a todos. Sou Cristiane Wakura, procuradora federal e atualmente coordeno a escola na segunda região, como o Eugênio já falou. Sou doutora em Direito Processual pela UERJ e tenho aqui a honra e a grande satisfação de estar na presença de ilustres professores que dispensam a apresentação. E desde já agradeço mais uma vez pela participação valiosa de todos que se dispuseram a compartilhar conosco nesta manhã conhecimentos importantíssimos para a atuação dos colegas da AGU, que hoje vem desempenhando um papel relevantíssimo na concretização das políticas públicas, o que se reforçou com o advento desta pandemia. Bom, o estudo do direito constitucional representa um importante liame entre este tema e diversos instrumentos processuais disponíveis, com destaque para as ações de controle de constitucionalidade, os chamados remédios constitucionais e todo o aparato recursal perante as instâncias superiores, destacando-se também o papel fundamental na tutela dos direitos coletivos e no processo decisório junto às cortes constitucionais. Como fonte de inspiração para este evento, tomamos por base uma obra que realmente é formidável, recomendo fortemente a leitura, não só pelos autores, mas também pelos temas, todos altamente relevantes, ainda mais nesse cenário pelo qual estamos passando. Trata-se da obra coletiva Processo Constitucional, coordenada pelos professores Ingo Sarlet, que aqui nos honra com a sua presença, e Luiz Guilherme Marinoni, organizada pelos professores Cleverton Cremonese e Paula Pessoa, editora Revista dos Tribunais. Dentre os vários temas abordados nessa obra, podemos verificar a relevância das questões trazidas que se conectam diretamente à atual conjuntura, com grande impacto na atividade do advogado público federal. Dentre elas, eu posso citar aqui o ativismo judicial, o estudo do processo decisório do STF, a eficácia das decisões constitucionais, integridade jurisprudencial, a modulação dos efeitos das decisões proferidas pelo STF, a reclamação, repercussão geral, interpretação conforme a Constituição, que nós temos alguns artigos interessantes, o incidente de resolução de recursos extraordinários repetitivos e as audiências públicas no STF do nosso colega professor Alexandre Freire, o poder do relator para decidir sobre o sobrestamento dos processos pendentes do ministro Luiz Fux, o habeas corpus, ministro Gilmar Mendes, e os 30 anos da Constituição, a República que ainda não foi, do ministro Luiz Roberto Barroso. E os artigos dos palestrantes que nos honram aqui com a sua presença e participação. Aí eu destaquei aqui controle difuso de constitucionalidade das leis, rumo cada vez mais ao sistema abstrato, do professor Marco Félix Jobim, processo constitucional e direito ao diálogo no processo, entre o direito ao contraditório e o dever de fundamentação, do professor Daniel Mitidiero, devido ao processo legal coletivo, direitos fundamentais sociais, mínimo existencial e decisões estruturantes na jurisdição constitucional, do professor Ingo Sarlet.
Então, feita a presente contextualização, desejamos a todos um ótimo evento, certos de que sairemos daqui com ideias, novos aprendizados, questionamentos, que efetivamente serão refletidos em nossas peças processuais, em nossa atuação consultiva e contenciosa na AGU. Isto vale também em relação ao nosso público externo, desde já cumprimentando a todos que estão nos assistindo, prestigiando-nos. Cumprimento todos os nossos colegas regionais, Rita Nolasco, Marco Aurélio Peixoto, Rodrigo Ribeiro, nosso diretor Danilo Santana, vice-diretor Andréa Cajueiro, e passo novamente a palavra ao colega Eugênio Battesini, a quem devo aqui um especial agradecimento por esta importante parceria, e desde já o parabenizando pela organização e por conseguir reunir aqui tantos juristas de renome tão admirados por todos. Um bom dia. Perfeito, Cristiane. Bom, o nosso evento ele vai ter 3 etapas. Na primeira etapa, nós teremos a exposição dos painelistas, do professor Ingo Sarlet, que falará sobre direitos fundamentais e mínimo existencial. O professor Ingo, dentre outras credenciais, é doutor em Direito pela Universidade de Munique, é professor titular e coordenador dos programas de mestrado e doutorado da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professor visitante em Lisboa, Granada, Hamburgo, Sevilha, é pesquisador visitante, foi pesquisador visitante em Georgetown, Harvard, Stellenbosch e Hamburgo, e é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Na sequência, nós temos a manifestação do professor Marco Jobim, que falará sobre o processo estruturante. Entre outras credenciais, o professor Marco é pós-doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, é doutor em Direito pela PUC-RS, mestre em Direito pela Universidade Luterana do Brasil e professor adjunto dos cursos de graduação e pós-graduação da Escola de Direito da PUC-RS. Na sequência, o professor Daniel Mitiqueiro, que falará sobre modulação dos efeitos de superação para a frente. Dentre outras credenciais, o professor Daniel é pós-doutor em Direito pela Universidade de Estudo de Pávia, é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um momento no qual tivemos a honra de ser colegas, né, Daniel? No doutorado da URGS, professor associado do Direito Processual Civil nos cursos de graduação, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na etapa seguinte, teremos a participação dos debatedores, tá? O colega Luiz Alberto Reichel, que, dentre outras credenciais, é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, professor da Faculdade de Direito e dos programas de mestrado e doutorado da Escola de Direito da PUC-RS e procurador da Fazenda Nacional. E do colega Felipe Camilo da UALBA, que, dentre outras credenciais, é doutorando em Direito pela PUC-RS, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e procurador federal. Na terceira etapa, teremos a participação do público, que poderá formular perguntas pelo chat do YouTube da escola. Nós já estamos monitorando aqui as perguntas. Cristiane, você é responsável também pela passagem da palavra entre os painelistas. Então, para dar início ao nosso evento, gostaria de, então, passar a palavra ao professor Ingo Sarlet. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Eu agradeço imensamente mais este convite da AGU e da escola também da AGU, que eu sei que é uma atividade em nível nacional, né, que integra todas as AGUs e escolas também regionais da AGU. Também saudar aqui, inicialmente, os nossos coordenadores desse painel, o doutor Eugênio Battesini, a doutora Cristiane Iwakura. Uma satisfação estar com os senhores, a Cristiane, particularmente, que nós não tínhamos ainda convivido, né, pessoalmente e também não virtualmente, né, como, aliás, agora é a tônica. Saudar os meus queridos colegas de painel, amigos Marco Jobim, Daniel Mitiqueiro e também o Felipe Camilo e o Reichel, né, eu falo aqui informalmente, né,
Luiz Alberto Reich, o Felipe Camilo, né, porque são também queridos amigos e convivemos realmente já há um bom tempo juntos também academicamente no nosso programa de pós-graduação em Direito da PUC. Estamos, portanto, em casa, né, e também com satisfação que a gente acaba tendo essas atividades no âmbito desse convênio, né, que nós firmamos, que a Escola de Direito, né, firmou com a AGU. Pois bem, o tema já foi contextualizado, né? Na verdade, estamos aqui fazendo não só apresentações, mas também já uma propaganda, uma publicidade da obra, né, que realmente acabou ficando uma obra realmente magnífica pela participação dos autores e pelos temas, como já referido, inclusive muitos autores internacionais de diversos países, né, com contribuições importantíssimas também. Mas, de qualquer sorte, o tema que me coube, o tema que desenvolvi no livro, o tema que eu tenho reiteradamente desenvolvido, né, e que não sai da moda, né? Aliás, se nós formos agora perceber o que está sendo vivenciado, não só no Brasil, mas também mundo afora, né, e já vinha sendo predito por alguns autores, inclusive economistas, né, Piketty, entre outros, mas também, não propriamente o economista, mas o Noel Harari, no seu livro 21 Ideias do século XXI, também refere à necessidade de se pensar seriamente uma renda mínima em escala global, evidentemente matizada conforme as necessidades, possibilidades, peculiaridades de cada estado, né? Mas, de qualquer sorte, em função da crescente estabilidade econômica, dos crescentes níveis de desemprego, de exclusão gerados pela tecnologia, né, que a renda mínima, a manutenção de uma renda mínima passará a ser algo praticamente compulsório nos próximos anos, né? Durante a pandemia, vários países, né, inclusive o Brasil, ainda que aos trancos e barrancos, né, apostando na alocação de recursos para um auxílio, né, em espécie, né, mensal, ainda que temporário, né, dadas as consequências da pandemia. E é evidente que isso dialoga diretamente com a muito mais antiga, né, noção de um mínimo existencial, que, do ponto de vista histórico, né, ela já é muito mais antiga, né? Ela, em termos jurídico-constitucionais, ela já se esboça no final do século XVIII, com o constitucionalismo francês, quando Robespierre, na Assembleia Nacional e também acabou sugerindo, né, propondo pela bancada jacobina a inserção de um direito à subsistência, né, na Constituição francesa. Depois acabou prevalecendo um direito aos socorros públicos, que também foi previsto na nossa Constituição de 1824, curiosamente, que era uma Constituição liberal, conservadora, liberal, monárquica, e que, curiosamente, tinha dois direitos sociais no seu texto, né, que era o direito à educação básica, gratuita em estabelecimentos públicos, e o direito aos socorros públicos aos necessitados, uma espécie, né, de mínimos de subsistência. Portanto, isso já é uma ideia antiga, né? Essa ideia é incorporada mais fortemente ao constitucionalismo social a partir do século XX, especialmente com a Constituição de Weimar, né, de 1919, cujo texto nós praticamente incorporamos literalmente a Constituição de 1934 brasileira, e de lá ele não saiu mais, né? Segue sendo, né, um princípio fim, uma norma objetivo, como chama Eros Grau, da nossa ordem constitucional econômica, né, que tem como fim, portanto, nos termos da justiça social, assegurar a todos um mínimo, uma existência condigna, né? Todavia, isso não é ainda o direito fundamental ao mínimo existencial, mas sim ainda como era também em Weimar, uma norma definidora de um fim, de uma tarefa do Estado, né? E, evidentemente, durante muito tempo, considerada uma tarefa não sindicável pelo Poder Judiciário, né? Porque vinculava o legislador, mas não no sentido de uma vinculação que pudesse ser cobrada pelo Poder Judiciário, mas sim como uma norma, como nós chamamos, do tipo programática, né? Isso seguiu também sendo no Brasil. Aí tem um dado curioso, né, que eu, inclusive, era alguém
fora da curva, porque eu julgava em ser diferente, sabendo que eu ia ser soterrado na sequência, nas instâncias superiores, né? Que quando a Constituição prevê o benefício de assistência social, né, no artigo 203, ela já define esse benefício de forma muito clara, inclusive os requisitos, os pressupostos, o valor, né? Portanto, nós temos aqui uma regra constitucional, estamos longe de ter um princípio constitucional, temos uma regra que diz que esse benefício é devido, né, a tais pessoas, né? Ou seja, não há a mínima dúvida, né, a quem deve ser pago o benefício, nem havia na época, né, muito menos qual o valor a ser pago. A norma era mais definida que muita lei infraconstitucional, né? E ainda assim, se entendia que não era possível, via judiciária, né, reconhecer, atribuir esse benefício, né, a alguém por falta, evidentemente, o argumento era esse, de fonte específica de custeio, né? Portanto, se tratou de um direito ao mínimo existencial, de uma espécie de direito social básico, que no Brasil faz, às vezes, né, de um dos direitos ligados ao mínimo existencial, sem aplicabilidade imediata, né, na formação da época, o que, de fato, nunca mudou. O que mudou foi realmente a interpretação do Supremo quanto à maior flexibilidade, né, na aferição da necessidade, né, de se poder, então, retribuir o benefício, não naqueles termos estritos, né, previstos na Constituição. Portanto, isso é uma coisa importante a dizer, porque durante muito tempo essa ideia, né, que depois, e ainda contraditoriamente, no meu sentir, né, é afirmada já e reafirmada, tanto pela doutrina brasileira como pelo Supremo Tribunal Federal, já há mais de cerca de 2 décadas, né, de que o mínimo existencial é um direito subjetivo do cidadão, né, não veiculado por norma programática, o que normalmente tem sido, evidentemente, mais, digamos assim, potencializado no campo do direito à saúde, né, portanto, exigível em face do poder público. É curioso, de certa forma, que no campo da saúde não se tenha nenhum tipo de deferência prima facie à lei ordinária, né, e a fonte de custeio específica, né. É claro que não são exatamente iguais as figuras, mas se está tratando do mínimo existencial e de valores concedidos como objeto de um direito subjetivo definitivo, na formatação, na forma que o concebe Alexi, né, sem qualquer limitação de valor, praticamente, né? Ou seja, prestações de tratamento farmacêutico de dezenas de milhares de reais por mês, né? E assim por diante. Não estou dizendo que isso a prioristicamente é errado ou está certo, estou apenas dizendo como o sistema, de certa forma, isso até não disse antes, né? Estou dizendo agora, nos meus textos anteriores, dessa forma, isso é algo que, a certa ponto, é curioso, né? Porque aquilo que seria um salário mínimo, né, para quem realmente não tem renda alguma, absolutamente regrado na Constituição, né, e sempre se entendeu que dependesse de regulamentação, né? E eu sempre, certamente há algum tipo de contradição, mas não é o foco aqui, mas é bom apontar, né, com essa evolução do que foi o reconhecimento de um direito mínimo existencial no Brasil. Um outro aspecto importante é que nós aderimos aqui também à orientação europeia, né, originalmente alemã, depois também espraiada pela Europa e recepcionada também via, especialmente Portugal, no Brasil, de que o mínimo existencial se distingue do assim chamado mínimo de subsistência, o mínimo vital, né? Que devem ser prestações que devem atender não apenas o dever de proteção com a vida, portanto, com a sobrevivência física da pessoa, né? Alimentação, com nutrientes básicos, suficiente para a sobrevivência, um teto sobre a cabeça que não deixe morrer de frio, né? Aquela saúde básica, mas sim deve alcançar também o chamado mínimo existencial sociocultural, né? Que, portanto, tem a função de assegurar à pessoa as reais condições ao pleno desenvolvimento da personalidade e a participação na vida política, social e cultural, né? E, portanto, também direito à educação, né,
o direito até de acesso à justiça, né? O direito ao lazer, e também, inclusive, a partir de 2010, por decisão do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, o direito de acesso à internet, né? E por que isso? Porque se entende que há que ter uma liberdade fática, igualdade fática mínima, né? De que as pessoas possam participar de forma crítica, ativa, né? Do processo público, digamos assim, de deliberação, até mesmo a formação do processo eletivo, enfim, das suas próprias leis, né, decisões políticas. Portanto, é uma concepção, evidentemente, mais moderna, né, e que agora vou avançar em relação a alguns pontos, porque o tempo é limitado, esses pontos que podem pautar o debate depois, né. O primeiro é que essa concepção, embora no meu sentido absolutamente correta, também sofre muita manipulação, e é compreensível que, em parte, assim o seja, porque ainda continua sendo um conceito indeterminado, né? Definir o que é o mínimo existencial. E é claro, em toda a jurisprudência, inclusive internacional, de que isso só pode ser definido em cada contexto, o que é a alimentação suficiente, o que é moradia digna, e assim por diante. E é por isso mesmo que a jurisprudência dominante alemã europeia entende claramente que o primeiro, né, e que, em regra quase absoluta, deve definir e concretizar o conteúdo desse mínimo existencial é o legislador, e não o Poder Judiciário, né? Mas, como se trata de um direito individual, ressalto isso, individual e não coletivo, individual, tá? Tudo que é ligado à dignidade da pessoa humana é individual. O fato de ser um individual de exercício coletivo, né, e que tem implicações também sociais, até mesmo difusas, não afasta o fato de que é originalmente um direito individual, como é o direito à saúde, como é o direito à educação, como é todo direito social, né? Ele é concedido individualmente, titularizado individualmente. Eventual exercício por meio de ações coletivas não retira a dimensão individual, porque transindividuais são todos os direitos fundamentais quando se analisar essa perspectiva objetiva. É uma coisa não, mas de qualquer sorte isso deixou sempre claro o tribunal. Tanto é que ele entende que o JDEV atua de forma residual, corretiva, quando houver manifesto desvio de finalidade. E aqui, essa deixa também que eu deixei no texto, tem deixado nesses textos, para eventuais processos estruturantes, formas de implementar, existe também o desafio de onde o controle judicial incide, né? Portanto, ele deveria também, em primeira linha, incidir na aferição da correção das opções legislativas quanto à sua justificação em concreto, portanto, quanto à transparência das opções legislativas do próprio poder público, quando densificam o conteúdo ministerial e estabelece o porquê, e deve declarar o porquê de forma compreensível e acessível ao cidadão médio, né? Portanto, direito de acesso à informação, transparência, publicidade, né? As razões pelas quais o valor do salário mínimo passou a ser esse. O valor disponibilidade para medicamentos passou a ser aquele, né? O valor investido em habitações populares, aquele outro, né? E assim por diante. Então, isso é um dever que já pode, por sua vez, se não cumprido, gerar a inconstitucionalidade da lei num outro aspecto, o que foi que decidiu o Tribunal Alemão naquela quadra. Acho que uma decisão que serve de paradigma para algumas possibilidades, né, que colocadas no contexto. No Brasil, tem acontecido o contrário. O STF, né, passou praticamente a dizer que quem define o que é o mínimo existencial é o juiz, né? Porque como esse é considerado o direito definitivo, portanto, aquilo que o Estado deve fornecer, mesmo que não haja supostamente recursos alocados para aquela finalidade, né? A argumentação é essa, né? Ao fim e ao cabo, né, o mínimo existencial deve prevalecer numa operação de ponderação, ainda que haja uma alegação contrária. Isso não foi mudado pelo STF, nem nas últimas decisões sobre medicamentos, onde a gente continua entendendo que o mínimo existencial é o critério, né, que, então, obriga, né, gera obrigação definitiva do Estado em fornecer uma prestação em saúde,
né? Independente do seu custo, independentemente dele ter sido não aprovado pela Anvisa, independentemente dele constar constitucionalista ou não. E vejo novamente que é mínimo existencial. O que fez o STF foi apenas, nas últimas decisões, criar, no meu sentido, bem, né, alguns critérios adicionais para deixar um pouco mais transparente, racional, né, e mais uma linha de orientação mais definida para as instâncias inferiores quando lidarem, nesse caso, particularmente com o direito à saúde. Mas vejam que se continua admitindo que, quando for demonstrado que o mínimo existencial está em causa, não há custo que o impeça, né? E nós sabemos que mínimo existencial não significa custo baixo, baixo impacto financeiro. Essa é a tese do Alex. O Robert Alex diz, quando fala em direitos sociais, os direitos produtivos definitivos, ele justamente diz: o mínimo existencial é aquele núcleo essencial desse direito social e é o direito definitivo, porque ele tem, no processo de uma ponderação com reserva possível, com os outros princípios, legitimação democrática, etc., né, ele tem um impacto mais baixo, né, além de ser ligado à dignidade da pessoa humana. E, portanto, né, a promoção do valor a que ele serve, né, vida com dignidade, né, e o impacto que ele gera, né, que é baixo por ser o mínimo existencial, né, faz com que ele deva prevalecer. Ora, num país com 150 milhões de pessoas em média, dependendo do SUS, de escola pública, assim por diante, não pagando em geral imposto ou pouco imposto, mas pagando um monte de imposto indireto, novamente a nossa grande distorção, né, também entre outras, fiscais, né, é claro que o impacto do mínimo existencial, mesmo já sendo o mínimo, né, é grande, né? E, além do mais, né, levando em conta ainda custos envolvidos em alguns direitos sociais, como é a saúde, ele se torna maior ainda, né? Então, é claro, essa argumentação, ela, embora não seja equivocada por completo, ela, no mínimo, precisa ser também recontextualizada no Brasil. Mínimo existencial não tem necessariamente impacto mínimo, né? E, portanto, a sua prevalência a priorística pelo Poder Judiciário, inclusive, sendo praticamente o dono, o senhor do mínimo existencial, nesse caso, né, me parece que é um exagero. Eu continuo insistindo, o Poder Judiciário deve afirmar o mínimo existencial, se avançar em alguns critérios, mas praticamente entender que o Poder Judiciário é o senhor, né, absoluto do mínimo existencial, não importa que o legislador decida sobre isso, né, como alguns ainda pretendem, me parece que é um grande equívoco, né? E tem que ser dimensionado. É claro que o papel da jurisdição constitucional, dos instrumentos colocados à disposição da cidadania, né, para efetivar esse mínimo existencial, né, e da efetividade desses instrumentos, né, é claro que é o passo que seguramente agora o Marco, né, e o Daniel vão trabalhar. Então, agradeço pela atenção. Agradecemos, então, a brilhante exposição do professor Ingo Sarlet. Muito obrigada. E, de imediato, passo, então, a palavra ao professor Marco Jobim. Muito bom dia a todos e a todas. Gostaria de fazer, inicialmente, um agradecimento especial à Escola da Advocacia Geral da União, e eu faço na pessoa do Dr. Eugênio Battesini, que me convidou para esse evento monumental. Gostaria de cumprimentar a nossa moderadora, professora Cristiane Iwakura. Gostaria de cumprimentar nossos debatedores e amigos, professor Felipe Camilo e professor Luiz Alberto Reichel, meus queridos amigos. Gostaria, de igual forma, cumprimentar meus dois colegas de painel e meus dois professores, sempre professores, o professor Ingo Sarlet e o professor Daniel Michidiero, né? É uma grande honra falar com vocês, é uma grande responsabilidade. O nervosismo hoje é mais por estar falando em casa, com dois filhos soltos pela casa, do que estar falando ao lado de vocês, tá? Isso acontece geralmente quando a gente faz uma live de casa. O cachorro já está latindo lá, então o nível de tensão já vai cada vez mais aumentando. É quase que um processo estrutural palestrar em casa hoje em dia. Mas, enfim, né? Gostaria de dizer que realmente, né, a gente está aqui fazendo essa grande homenagem, essa grande obra de processo funcional organizada pelo professor Ingo, pelo professor Marinoni, pelo professor Cleber, pela professora Paula, e lá eu escrevi sobre a objetivação do controle difuso. Tema da mais alta relevância, e em 2004, com a repercussão geral do recurso extraordinário, ganha, então, contornos extraordinários,
mas eu e o professor Eugênio, né, pelo momento em que a gente está vivendo e por tudo e todas as ocorrências, né, do nosso dia a dia, optamos em dar uma modificada no tema e falar um pouco de processo estrutural, porque é um tema que, enfim, está na pauta do dia a dia, né, da doutrina e do Poder Judiciário. E nos últimos 30 dias, como eu vou tentar demonstrar para vocês aqui rapidamente, a gente teve nada mais, nada menos do que 3 manifestações diretas sobre processo estrutural, uma do Superior Tribunal de Justiça e 2 do Supremo Tribunal Federal, o que mostra que cada vez mais o tema vai entrar na pauta do dia a dia, né, de quem lida com o Poder Judiciário. Então, assim, en passant, até porque eu quero mostrar para vocês o que vem a ser um litígio estrutural, para depois pensarem no que é um processo estrutural, no recurso especial número 1.854.847, a ministra Nancy Andrighi, mais ou menos uns 30 dias atrás, dá uma nulidade em todo o processo e retorna ele à origem para a instrução, porque havia sido, num litígio estrutural, aplicada a sentença liminar de improcedência. Em 2017, esse processo, que só chega ao Superior Tribunal de Justiça em 2020. E aí a ministra Nancy tem que dar uma decisão dizendo, olha, tem que anular todo o processo, porque isso aqui se trata de algo completamente novo. Isso aqui se trata de algo, né, que quase ninguém tem estudado. Isso aqui se trata de uma matéria que precisa de uma melhor observação dos tribunais, né, locais e federais e dos juízes de primeiro grau. Por quê? Porque não pode, 3 anos depois de um litígio estrutural, chegar para ser anulado. Então, eu sempre brinco, né, quando eu falo desse caso, e tenho falado desse caso nos últimos 30 dias, que se for ler assim nas entrelinhas do acórdão da ministra Nancy Andrighi, tá ali, vamos estudar melhor. Porque não vem me aplicar uma sentença liminar de improcedência num litígio estrutural. E ali nesse acórdão, a ministra Nancy toca em várias questões relacionadas ao que vem a ser um processo estrutural. Então, esse acórdão é muito importante para a gente começar a pensar, né, como se deve começar a estudar esse tipo de litígio, esse tipo de processo, enfim, desde o primeiro grau nos tribunais, para não chegar no Superior Tribunal de Justiça e a gente vê anulado um feito praticamente desde a sua origem. Por duas oportunidades, o ministro Luiz Roberto Barroso, também nos últimos 30 dias, tocou en passant no tema. A primeira, na ADO número 60, que é da litigação climática, e que ele, lá pelo 4º ou 5º parágrafo, né, da marcação das audiências públicas, coloca expressamente que essas litigações climáticas podem ter um viés de natureza estrutural. Certo? Isso está consignado, né, na decisão que marcou a possibilidade das pessoas irem fazer a inscrição para as audiências públicas. E mais recentemente, apesar de não ter colocado expressamente a expressão estrutural, né, na DPF 709, que vai tratar da Covid-19 e os indígenas, ele determina, né, algumas técnicas de natureza estrutural. E é interessantíssimo ver a decisão em sede de cautelar, porque ele determina ali pelo menos 2 grandes decisões, 2 grandes determinações, né, com viés de técnica ou medida estrutural. Ele determina, por exemplo, a criação de barreiras sanitárias conforme o plano apresentado pela União. Então, ele determina a criação das barreiras sanitárias conforme um plano previamente já estruturado pela União. E ele também determina a instalação de salas de situação para os indígenas serem examinados. Então, tudo isso faz parte, sim, disso que a gente vem estudando nos últimos 10 anos, que vem a ser, né, as questões ligadas ao processo estrutural. Mas o que ele é? Né? O que ele vem a ser? Na minha concepção, o processo estrutural é um rito. Né? É um rito que a gente precisa estudar para, da melhor forma possível, trazer uma democracia processual para legitimar determinadas decisões e determinadas medidas posteriores. E esse rito tem que dar conta daquilo que vem sendo trabalhado na doutrina, que é um estado de coisas errado. Né? O professor Fred e o professor Zanetti, no volume 4 do curso deles, de processo coletivo, eles falam em estado de desconformidade das coisas. Né? É um estado de coisas que estão em desconformidade.
Alguns falam em estado de coisas inconstitucional. Enfim, é um estado que já está estruturado de uma forma errada. E eu preciso agora de um rito para desestruturá-lo. Daí eu vou falar em processo até mesmo reestruturante e não processo estruturante. Mas, enfim, isso são questões que a gente pode acertar na nomenclatura mais à frente. Então, Marco, que tipo de litígio vem por trás desse processo, né, que eu preciso reestruturar o plano de fato das coisas? Esse plano de fato das coisas que estão em desconformidade com a Constituição, esse plano de fato das coisas que estão totalmente equivocadas. Bom, para isso eu trago alguns casos para a gente debater. Eu sei que meu tempo é curto, para a gente poder dar, né, o maior número de informações aqui, para que depois o debate seja mais profícuo. Inclusive, eu sei que o professor Camilo Dalva está estudando, né, alguns dias processo estrutural para tentar me pegar aqui em algumas perguntas relacionadas ao tema. Certo? Vamos lá. Brown versus Board of Education of Topeka, que é, na verdade, o caso que, teoricamente, inaugura, né, grande parte daquilo que a gente vem estudando hoje sobre o tema. Brown versus Board of Education vem, na verdade, em 1954, a dessegregar, né, aquela cultura que existia nas escolas públicas dos Estados Unidos, de que brancos e negros, sim, em condições de igualdade, podem estar separados. Que nada mais veio a ser, né, não vou dizer superação, porque alguns não gostam, né, de falar de superação nesse momento, mas veio a ser um contra-ataque a uma decisão da mesma corte de 1896, num caso chamado Plessy versus Ferguson, no qual ele tinha, sim, chancelado as Jim Crow Laws, que eram aquelas leis que segregavam brancos e negros, principalmente dentro de vagões de trem. Então, a Suprema Corte, em 1896, chancelando aquelas leis como constitucionais, fez com que aquela doutrina dos separados, mas iguais, se consolidasse em grande parte dos estados do sul dos Estados Unidos. E, em 1954, esse estado de coisas que, a olhos vistos, estava errado, equivocado, inconstitucional, foi, então, redecidido pelo caso Brown versus Board of Education. Veja bem, o problema estava ali, o problema estava estruturado. A gente precisava de um remédio para desestruturá-lo. Enfim, anos mais tarde, não vou ficar falando aqui de todas as decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos, mas anos mais tarde a gente teve um segundo caso muito interessante, que a gente vem estudando bastante em termos de litígio e processo estrutural, que é o caso Holt versus Harvard, né, que trata das prisões no estado do Arkansas. O que era esse caso? Esse caso nada mais fez, veja bem, esse caso nada mais fez do que declarar que as condições em que os presidiários viviam dentro desses presídios eram totalmente, né, inconstitucionais. Existia solitário, existia maus tratos, existia homicídios, existia gente presa além do tempo, existia um monte de situações que levavam, né, a toda essa possibilidade de reformulação daqueles modelos prisionais, inclusive com cursos, né, para que os agentes pudessem se readequar às novas situações de dignidade desses prisioneiros. Tem um fato muito interessante nesse caso, Holt versus Harvard, que o Jordão Violin, que é doutor na matéria, trabalha bastante, o fato até mesmo de se ter tocado no cardápio dessa prisão, porque muitos dos presos tinham a impossibilidade, por religião, de comer porco. E toda a comida e toda a refeição era feita por banha de porco. Então, até mesmo foi feita uma reestruturação do cardápio para que se respeitasse, então, né, a religião de alguns desses detentos. Caso interessantíssimo, mas veja bem, é um caso de igual forma a gente consegue visualizar um estado de coisas de irregularidade. A única coisa que a Suprema Corte não se meteu nesse caso foi quanto aos trabalhos forçados, porque está na Constituição e quem é condenado nos Estados Unidos pode vir a ter esse tipo de trabalho. Depois a gente tem, por exemplo, no Canadá, um caso interessantíssimo, que é Dulce Boudreau, que, na verdade, vai trabalhar com a questão da alfabetização no Canadá das pessoas na língua francesa e na língua inglesa. A Carta de Direitos de 1982 trabalha essa possibilidade. E não se estava dando no Canadá a chance das pessoas serem alfabetizadas na língua francesa tanto quanto na inglesa. E a Corte canadense, então, teve que intervir nessa política e determinar que se fizesse uma equiparação, porque já estava na carta, né, que isso era uma possibilidade, né, da cidadania canadense. Na Colômbia, a gente tem também, da igual forma, estou tentando mostrar aqui que, aparentemente, esse estado de coisas
irregulares, a gente consegue, qualquer um de nós, verificar, né, a sua existência. Aqui na Colômbia, na sentença de tutela número 25, a gente teve, né, a possibilidade de trabalhar com esse tema em relação às pessoas que estavam sendo retiradas indignamente das suas residências em razão da guerra do narcotráfico. O que fez o Poder Judiciário? Nada mais fez do que dizer, olha, essas pessoas devem ser retiradas dos locais com certa dignidade, devem ser realocadas com certa dignidade. Eu sei que todos esses casos tiveram problemas, a gente sabe disso, e a gente tem estudado para que esses problemas não sejam repetidos aqui no Brasil. Problemas como teve na África, né, com processos estruturais relacionados a casos de moradia, alimentação e saúde. A gente sabe que lá, em tese, fracassou. O que a gente quer é que aqui não fracasse. Casos na Índia relacionados exatamente às castas sociais, onde o Poder Judiciário vira e volta, tem que se intrometer por causa dos Dalits, né? Que é a última casta, tem que dar um pouco de dignidade também a eles, conforme a penúltima casta. Enfim, todos esses casos que a gente, a olhos vistos, né, vê as irregularidades, o Poder Judiciário é praticamente chamado a se manifestar. A gente tem casos de processo estrutural aqui do lado. Grandes parceiros nossos da Argentina têm casos que a gente vem estudando há um bom tempo. Tá? O maior caso de processo estrutural da América do Sul, aqui, e na verdade da América Latina, né, vem a ser o quê? O caso Mendonça, que é o caso da despoluição do rio Matanza-Riachuelo, que já dura desde 2009 a sua execução. Então, desde 2009, quando a Corte Suprema da Nação da Argentina, né, decidiu o caso, determinou e começou a determinar as medidas, começou, então, esse cumprimento dessa sentença que já dura praticamente 11 anos e que é cheia de problemas que a gente tenta estudar, principalmente o pessoal da Escola Nacional de La Plata vem para cá, eles vão muito para a Universidade Federal do Espírito Santo, onde a gente vai debater esse caso, para ver os problemas que ele tem. Ou seja, veja, casos bem perto de nós, né, com que a gente aprende e troca informações com os amigos aqui da Argentina, principalmente o professor Francisco Berbich aqui para falar nele. E no Brasil a gente está cheio, aí é uma das minhas críticas, né? No Brasil a gente está cheio de litígio estrutural, mas pouco processo estrutural. Esse é um dos grandes problemas, porque quando se começa a colocar na conta do processo estrutural, né, decisões estruturantes, na verdade, eu deveria ter um processo estrutural desde o seu início. Caso contrário, tem todas aquelas velhas críticas que a gente já conhece, de ativismo, protagonismo e arbitrariedade, que não tem nada a ver com o que a gente está estudando aqui. Agora, eu concordo que há uma arbitrariedade, há um protagonismo em decisões estruturantes e processos que não foram estruturantes. Eu não posso começar uma ação civil pública, né, da forma como a lei da ação civil pública me conduz, ou da forma que a lei da improbidade administrativa me conduz, e, posteriormente, lá na sentença, o juiz decidir da forma estrutural. Não. O processo estrutural, o modelo de processo estrutural, ele é completamente diferente, né, daquilo que o processo civil tradicional e o processo coletivo, até então estudado, vem a nos trazer. Eu não tenho uma atuação forte do Poder Judiciário. Aliás, a atuação do Poder Judiciário é mínima. Eu tenho quase que o Poder Judiciário aqui como um catalisador de discussões, aonde o Executivo, o Legislativo e a sociedade civil vão poder debater em conjunto todas essas soluções para dentro do processo. Veja bem, se dentro de um processo eu dou uma decisão estruturante e digo que ela é estruturante e nada disso houve, nada dessa democracia processual aconteceu, obviamente eu vou estar sujeito a dezenas e dezenas de críticas. E só para ilustrar, eu sei que já estou com 16 minutos, e só para ilustrar, se diz e se defende que o único caso, professor Eugênio, iniciado estrutural até hoje, foi ajuizado no ano passado apenas. O resto tudo são o quê? São litígios que são estruturais, que foram feitos em processos que acidentalmente se tornaram estruturais. Mas se tornou estrutural no tribunal, já é um defeito de rito muito grande. Então, o que aconteceu? Depois do rompimento das duas barragens, Mariana e Brumadinho, o pessoal da Procuradoria ajuizou uma ação pelo rito estrutural para que a União, né, concedesse um plano de contingenciamento do que vai fazer, né, para que as demais 400 barragens do estado de Minas Gerais não sejam rompidas. Ou seja, o que a União vai fazer? Me dá o plano aqui
né? Me dá o plano aqui para que a sociedade fique mais tranquila quanto ao não rompimento das demais barragens. Essa ação estrutural teve como consultor externo o professor Edilson Victoré, né, que trabalhou juntamente com o pessoal da Procuradoria de Minas Gerais, para que, enfim, se fosse produzida a primeira ação estrutural que inicia estrutural. Esse é um dado bastante importante. Ela não se torna estrutural no meio, porque se tornar estrutural no meio, já pode haver aí alguns déficits, né, de rito democrático que a gente tanto defende. Bom, rapidamente, algumas características que o litígio estrutural vai apresentar nesses últimos 2 minutos. Alguns deles já estão, inclusive, incluídos no voto da ministra Nancy Andrighi, né, desse recurso especial 1.854.847 que eu referi no início. Tá? Primeiro, o litígio é complexo. Na verdade, ele é hipercomplexo. Ele não é uma cobrança de cheque prescrito entre eu e o Luiz Alberto Reichel, né, de R$ 1.600. Não, há uma complexidade por trás dele que não pode ser resolvida, né, pelo processo civil tradicional. Isso, inclusive, a ministra Nancy faz referência. Não me vem dizer que o processo civil tradicional vai resolver alguma coisa aqui. É muito mais do que isso. O rito estrutural ele é multipolar, né? Ele tem múltiplos polos de atuação. O professor Ron Fuller tem um texto da década de 70 que ele fala numa teia de aranha, né? Tu toca num ponto, tensiona todos os demais. Basta a gente ver naquele mapa da tragédia de Mariana. São quase 30 cidades em 2 estados. Eu tenho gente que faltou água, eu tenho gente que ficou sem trabalhar, eu tenho gente que ficou sem segurança, eu tenho gente que perdeu familiares, eu tenho gente que ficou sem surfar, porque desagou numa praia de surf, né, no oceano. Eu tenho gente que perdeu os amigos, às vezes é bom perder uns amigos, mas, enfim, tem gente que rompeu com os laços, né, de amizade, porque o mar de lama, né, o caminho da lama fez separar as cidades e cada um foi para hotéis diferentes. Tudo isso acontecendo dentro de um único litígio, né? Então, ele é multipolar, ele tem múltiplos polos. A ministra Nancy falou em multifatorial. Ele tem múltiplos fatores, né? Ele tem uma violação sistêmica a direitos fundamentais, né? Enfim, essas as características que podem existir dentro de um litígio estrutural, assim como outras que a gente poderia trabalhar aqui, né, ao longo de algum tempo. Mas, enfim, fechando meus 20 minutos, que era o recado que eu precisava dar, agradeço novamente a Escola da AGU, agradeço o convite feito pelo professor Eugênio, devolvo a palavra à presidência para a condução dos trabalhos. Muito obrigado pelo espaço. Professor Marco Félix, muito obrigada pela sua exposição sobre o processo estrutural, foi bastante esclarecedora. E, sem mais delongas, já passo, então, aqui a palavra ao professor Daniel Mitidiero, que vai falar para a gente sobre as modulações dos efeitos das decisões e superação para frente. Muito obrigada. A palavra é sua, professor. Obrigado, Cristiane. Eu quero dizer que é uma alegria estar aqui na AGU, tantos amigos. Quero te saudar o Eugênio, cumprimentar o excelente trabalho que vocês vêm fazendo junto, né, com as demais escolas, né, a Rita também que participa, que é uma querida amiga. Quero cumprimentar o Reichel e o Camilo, queridos amigos também, e não posso também deixar de cumprimentar de uma maneira muito carinhosa o Ingo e o Marco, são queridíssimos amigos, companheiros de jornada. O Ingo é um companheiro de jornada há muito tempo, vou entregar a idade dele, né? O Ingo, o primeiro livro que eu li de capa a capa, assim, de direito constitucional, foi o Eficácia dos Direitos Fundamentais, foi inclusive essa edição aqui, a 4ª edição, é um clássico de 98, né? Essa aqui é de 2004, um livro formidável que marcou a época, né, no direito brasileiro, de modo que é uma pessoa que me acompanha há muito tempo e eu mal poderia supor, quando comecei a ler o Ingo, que um dia eu ia ter o prazer de escrever com o Ingo e conversar com ele. Enfim, levar a vida adiante aí pelos caminhos da justiça civil. E também não posso deixar de registrar minha alegria por estar com o Marco numa nova batalha, que é essa batalha
pela afirmação dos precedentes aqui, faço questão de mostrar o livro novo do Marco de Zumar aqui sobre súmula, jurisprudência e precedente. É um grande livro também. E que, de certo modo, isso irmana aqui, todos nós, dentro de um estado de coisas em que nós procuramos, ao mesmo tempo, a supremacia da Constituição, procurar meios para promover cada vez mais um estado de constitucionalidade, mas não só, né? Também procurar meios para promover o Estado de Direito, né? E o meu objetivo aqui nesses 20 minutos é falar um pouquinho sobre essas duas questões específicas. Então, eu pretendo falar de uma maneira muito breve, primeiro apresentando a questão, afinal de contas, modulação de efeitos e superação para frente, estado das coisas na legislação brasileira, na doutrina e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em particular. Em segundo lugar, a maneira pela qual eu entendo que esses dois conceitos não são bem tratados, né? E eu, inclusive, me dediquei a isso num livro novo que escrevi agora, que sai em abril pela RT, e finalizar com uma sugestão de como isso deve ser tratado. Eu não preciso mencionar que é um tema da mais alta relevância, não só para a advocacia pública, mas especialmente também para a advocacia pública, porque é um tema do dia a dia e é um tema fundamental dentro do marco do Estado de Direito. O que nós temos? Tá? Muito antes da Lei 9868, Lei da DIN e da ADC, nós tínhamos uma prática do Supremo Tribunal Federal, principalmente capitaneada pelo ministro Moreira Alves, de modular a eficácia das decisões, e o ponto aqui é importante, não estou falando em precedentes, das decisões do dispositivo no controle de constitucionalidade. A Lei 9868, como nós sabemos, veio lá do ministro Gilmar Mendes, que também, da pena do ministro Gilmar Mendes, veio a emenda constitucional da ADC, inseriu na Constituição a ação declaratória de constitucionalidade, previu lá no artigo 27 de que seria possível a modulação dos efeitos da decisão em controle abstrato de constitucionalidade quando nós tivéssemos basicamente atendidos dois requisitos: segurança jurídica e excepcional interesse social. E também nós poderíamos ter essa modulação com um quórum de 2/3. Primeiro capítulo. Muito bem. O Supremo Tribunal Federal começa a aplicar o artigo 27 da lei da DI e da ADC, também está lá depois, lá na lei da arguição de preceito de descumprimento de preceito fundamental, e segue-se o baile. O Supremo, no entanto, começa a se deparar com algumas situações em que, a pretexto de aplicar o artigo 27 da lei da ADI, ele se depara com uma situação que é um pouco diferente. Ele diz, olha, aqui, na verdade, a gente não está querendo modular os efeitos em controle de constitucionalidade. Aqui, na verdade, o nosso problema é saber o seguinte: existia um precedente formado no tribunal e agora a gente precisa tutelar a segurança, a confiança despertada por esse precedente. Tem vários debates entre o ministro Sepúlveda Pertence, o ministro Teori Zavascki, o ministro Gilmar Mendes, em que se procura fazer uma distinção entre esses dois conceitos, né? E isso continua andando na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vem o Código de Processo Civil. E por enquanto eu estou só dando dados normativos, por assim dizer. Vem o Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil, que não está tratando de controle da constitucionalidade, está tratando de precedente e, portanto, um conceito mais amplo e, como eu pretendo demonstrar, diferente, né? Vai dizer que eu posso ter modulação, ele usa a mesma expressão, eu posso ter modulação, né, diante da segurança jurídica e do interesse social. E não fala em quórum. E a partir daí a doutrina brasileira, tanto o direito constitucional como a doutrina do processo civil, procurou equacionar, afinal de contas, o que exatamente são esses dois institutos, para que servem esses dois institutos, quais são os requisitos desses dois institutos, né? Que se valem da mesma linguagem, modulação. Bom, eu comecei a enfrentar esse tema de uma maneira lateral
em 2013, quando eu escrevi um livro sobre Cortes Supremas. Depois eu voltei a esse tema em 2016, quando eu escrevi um livro sobre precedentes. E naturalmente, procurei tratar desse tema nos meus comentários, no curso, enfim, que tem com o Sérgio e com o Marinoni. Mas, com a prática do Supremo e com a advocacia perante o Supremo Tribunal Federal, eu resolvi, sim, mergulhar um pouco mais a fundo e examinar mais de perto esses dois institutos, né? E eu queria exatamente dividir, nessa segunda parte da minha exposição, o que, na minha avaliação, separa um instituto do outro. O primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro é que a lei da DIN e da DC trabalha no plano do dispositivo, no plano da decisão. E a decisão não se confunde com o precedente. Se eu tivesse que deixar isso de uma maneira muito clara e de maneira muito rápida, eu diria o seguinte: a decisão, ela incide sobre uma controvérsia particularizada. Pode ser uma controvérsia abstrata, uma lei em tese. Pode ser uma controvérsia em concreto, mas ela incide sobre uma controvérsia. A decisão incide sobre uma controvérsia. Há um comando que se forma sobre uma controvérsia. A lei X é constitucional, não é constitucional, interpretação conforme, declaração parcial, pouco importa. Há um comando que incide sobre a lei X. Este comando, este dispositivo que pode ter moderado o seu efeito retroativo. O que basicamente eu tenho aqui? Eu tenho basicamente o seguinte: olha, atos foram praticados em função da lei X, que eu declarei inconstitucional. E seria pior para a Constituição, seria pior para o Estado de constitucionalidade, seria pior para os direitos fundamentais apagar esses atos. De modo que eu vou preservar esses atos, fundados na lei inconstitucional. Esse é o ponto central. Então, o que eu vou fazer? Eu vou moderar a retroação. Eu vou marcar um espaço no tempo em que, a partir dali, haverá o quê? A partir dali, haverá a liberação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Pode ser da data do julgamento, pode ser um momento no tempo, para frente. Eu posso escolher apenas alguns atos que não serão afetados. Então, eu tenho uma ampla modificabilidade aqui dos efeitos ligados ao dispositivo. Veja, e fundamentalmente esse é o objetivo da decisão que modera os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. E quando é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso para tutelar a segurança jurídica e quando há excepcional, o legislador fala em excepcional. E por que é excepcional? Porque eu tenho que manter atos fundados em lei inconstitucional. Então, é excepcional esse interesse social. Bom, da segurança jurídica, eu poderia agora aqui desdobrá-la e dizer que, olha, quando é que eu tenho segurança jurídica que justifique esse tipo de atuação? Olha, eu tenho segurança jurídica que justifica esse tipo de atuação quando eu tenho atuação para promoção da cognoscibilidade do direito, da estabilidade do direito, da confiança legítima, da efetividade da ordem jurídica. No lado da confiança legítima, eu posso projetar a boa-fé, a necessidade de tutelar a boa-fé. Eu peguei essa definição do livro do Humberto, do Teoria da Segurança Jurídica, e me parece que ele contempla bem aqui esse espectro de tutela que eu posso empregar quando eu estou falando em modulação de efeitos. Mas o ponto central aqui é o seguinte: eu estou no plano da decisão do dispositivo. Pode haver um precedente oriundo do julgamento de uma ADI, de uma ADC, de uma DPF? É claro que sim. Só que o precedente, e aqui eu já faço uma distinção entre decisão e precedente, está em um nível discursivo diferente. A decisão examina uma controvérsia particularizada, abstrata ou concreta. Esta é a decisão. O que é o precedente? O precedente
é uma generalização das razões empregadas para a solução de questões. Ou seja, está num nível discursivo, está num meta-discurso. É um discurso sobre um discurso. Eu generalizo razões e enuncio essas razões e daí retiro uma norma. É isso que eu faço. Então, o precedente não é nada mais, nada menos do que uma generalização de razões necessárias e suficientes para a solução de uma questão. Então, são níveis discursivos diferentes. Bom, se isso é verdade, então eu tenho condições agora de perceber que uma coisa é a modulação dos efeitos em controle de constitucionalidade, cuja justificativa é a proteção do Estado de constitucionalidade favorável aos direitos fundamentais, a fim de manter um Estado mais constitucional do que inconstitucional. Essa é a lógica na modulação dos efeitos. Agora, existe uma outra situação que tem a ver com o enriquecimento da ordem jurídica a partir da adscrição de sentido a textos a partir do julgamento de controvérsias. Isso são precedentes. Esses precedentes, eles constituem uma reconstrução da ordem jurídica, uma adscrição de sentido das Cortes Supremas aos textos, que representam orientações vinculantes, obrigatórias, na minha avaliação, a respeito de como eu devo me comportar ou como eu posso me comportar. Se isso é verdade, então o problema que eu tenho quando eu estou examinando o problema da manutenção ou da confiança gerada pelo direito não é um problema de manter no passado atos desconformes ao direito. Pelo contrário, quem atuou com base no precedente atuou de maneira conforme ao direito. E por isso deve ter a sua confiança tutelada. E deve ser tratado de maneira isonômica em relação a todos que atuaram no mesmo período. E não pode ter as suas escolhas solapadas que foram fundadas com base naquele direito, naquele precedente, que era o precedente vigente. Então, vejam que a situação é completamente diferente. E por essa razão, também deve ser diferente os requisitos que vão fazer com que eu atue uma proteção de quem agiu com base no precedente. Daí porque não é propriamente o interesse social que está em jogo na modificação, na superação para a frente do precedente. O que está em jogo é a confiança legítima e a igualdade. É isso que está em jogo. E o que está em jogo também não é manter atos inconstitucionais, é simplesmente reconhecer atos praticados de maneira conforme ao precedente e, portanto, conforme ao direito. E por isso que não há exigência, e não poderia haver exigência, de quórum diferenciado. E eu poderia dar um dado, que a gente pode debater aqui, para colocar uma lenha na fogueira, eu poderia dar um dado que é um dado fundamental para a advocacia pública, que exerce um papel fundamental na defesa, né, do Estado de Direito. Muito se discute se o Estado poderia se beneficiar do artigo 27 ou do artigo 927 do parágrafo 3º do Código. Então, olha, o Estado não pode se beneficiar de uma invocação de segurança jurídica a seu favor, porque, por exemplo, em matéria tributária, para dar um exemplo clássico, ele provoca a produção de atos inconstitucionais. Esse é um tema clássico, umas grandes alegações que aparecem no Supremo Tribunal Federal. Vejam que isso depende, né? Isso depende de como eu estou examinando essa questão. Se eu estou examinando no plano da modulação de efeitos, entra aqui, pela mão da confiança legítima, a necessidade de proteção da boa-fé. E aí o TUCOC. Eu não posso me beneficiar de um ato ilícito que eu pratiquei. Agora, nada obsta que o Estado tenha a sua confiança tutelada em face de um precedente formado. Então, vejam,
ele pode não se beneficiar pelo artigo 27, mas pode se beneficiar pelo 927, porque aí todos têm direito a planejar a sua atuação, o seu comportamento de acordo com o direito. Vejam que são situações totalmente diferentes e que colocam o debate numa outra perspectiva. Bom, com isso, eu queria, na verdade, trazer essas ideias, dizer que, para mim, é uma grande alegria poder, de algum modo, intervir nesse debate e dizer que eu estou à disposição para nós continuarmos esse diálogo. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Muito obrigada, professor Daniel Mitidiero. A exposição foi excelente, além de ser bastante didática. Então, desde já, passo aqui agora, mas nós vamos agora, então, abrir, né, a parte aqui dos debates. Então, nós temos aqui os debatedores. Vamos começar, então, com o colega Luiz Alberto Reichelt, a quem desde já agradeço e passo a palavra. Bom dia a todos. Eu quero registrar minha satisfação em participar desse evento também. Eu aqui tenho uma posição peculiar, me sinto numa posição peculiar, porque, ao mesmo tempo em que participo aqui como debatedor, um pouco pela voz da Escola da AGU, em função do convite do doutor Eugênio e da doutora Cristiane, mas também pelo fato de ser também membro da comissão executiva da Escola da AGU aqui na 4ª Região, e registro isso com muito orgulho, porque isso é dar voz também aos meus colegas procuradores da Fazenda Nacional, e saúdo aqui também o colega Felipe, né, com o colega de Advocacia Pública, mas, por outro lado, também saúdo a todos os colegas, por eu também ter um pé na carreira acadêmica que me prende de maneira muito carinhosa aqui, hoje, a PUC, né? E aqui aproveito para saudar o meu querido colega, professor Ingo, meu querido colega, professor Marco, e o professor Daniel, que hoje está na URGS, mas que é o nosso colega da PUC sempre também, e estamos aqui todos entre muito amigos, né? O que muito facilita a nossa vida. Então, já começo registrando que a minha posição é um pouco peculiar aqui, nesse ponto, mas, bom, da minha parte, ouvindo a fala dos 3 colegas, o que me chama a atenção é que a gente está diante de um cenário realmente desafiador. E é isso que eu queria trazer, né? Os 3 temas, eles nos colocam diante de um desafio que eu acho que ele tem um vetor comum, ou que tem um fio vermelho comum, né? A questão do direito ao mínimo existencial, tão bem tratada pelo professor Ingo em tantos estudos, é lógico que o estudo que ele publicou no processo constitucional é muito valioso, mas ele tem uma obra muito grande a esse respeito. Ela merece atenção da nossa parte porque ela, de longe, deixou de ser uma escolha de conveniência política e hoje assume a condição de um imperativo constitucional. E, nesse ponto, né, o que a gente agora discute, fundamentalmente, não é mais se devemos ter o mínimo existencial. Nós devemos nos preocupar com isso. Me parece que o debate hoje já avança na direção de como fazer isso, de como a gente concretiza isso. E isso é desafiador do ponto de vista da advocacia pública. A advocacia pública, ela tem sempre uma trava no texto da lei, ela tem uma trava do ponto de vista do seu agir, que é o de tentar assegurar a preservação do ato administrativo, e isso, de certa forma, limita um pouco o seu espectro de atuação. Acho que isso é uma das questões a ponderar. No fundo, o que nós temos como uma discussão aqui é a discussão sobre como fazer para realizar o mínimo existencial, e é uma discussão do ponto de vista dos mecanismos democráticos para o exercício do poder, de como a democracia vai viabilizar meios para que o mínimo existencial seja implementado. E esse vetor da democracia também pauta o tema do processo estrutural. Isso é interessante, porque, no fundo, o processo estrutural, como bem dito pelo professor Marco, ele é um grande debate sobre a reinvenção da democracia e das instituições democráticas, né, num diálogo até então nunca visto, né? Sempre se dizia, bom, o legislativo não fez sua parte, não pode o judiciário agora ocupar esse espaço.
isso já começa a se ver que não é assim, né? O professor Marco trouxe inúmeros exemplos aqui que ilustram muito bem, né, a existência de uma reinvenção da democracia, das instituições democráticas, e o processo estrutural é o palco para isso. E, de certa forma, quero também seguir nesse tom, lembrando que a fala do professor Daniel também caminha nessa direção. Quando a gente começa a discutir, como o professor Daniel muito bem ponderou na parte final dessa fala, sobre se as normas que discutem modulação de efeitos ou modulação de precedente, elas se aplicam também ao poder público, se elas podem beneficiar, eu não gosto muito da expressão beneficiar, porque eu acho que a solução deve ser objetiva, né? Mas o professor Daniel bem ponderou a ideia de que a fórmula pode ser aplicada em favor do poder público ou de maneira contrária ao poder público, e isso basicamente é uma discussão forte, né, sobre de que forma a democracia e o exercício do poder do Estado, para preservar o respeito à Constituição e preservar o respeito à segurança jurídica, ao Estado de Direito como um todo, né, de que forma a gente não está aqui diante de um momento ímpar que exige justamente rediscutir essa democracia como ela é exercida. E quando eu falo rediscutir a democracia, eu penso que a advocacia pública é uma das instituições essenciais ao Estado democrático de direito. E ela, a advocacia pública, vai assumir uma posição de protagonismo nesse contexto. O que eu queria trazer como uma provocação aqui é em que medida, para realizar todos os escopos das três falas, isso não passa, quando a gente pensa na advocacia pública, pelo debate sobre a necessidade de um maior âmbito de autonomia do advogado público, né? Porque hoje existe uma cultura no sentido de afirmar que o advogado público poderia ser responsabilizado caso ele fizesse certas escolhas. E reparem que nós já não estamos discutindo se nós vamos realizar o mínimo existencial, para pegar um exemplo aqui. O problema é como fazer, nós vamos ter que fazer escolhas. A grande questão é como compatibilizar as três falas com o debate relativo à necessidade de um âmbito de autonomia da advocacia pública. Eu queria deixar essa provocação como registro aqui na minha fala, agradecendo mais uma vez pela oportunidade que nos é dada aqui de trazer à lume assim, temas tão importantes com protagonistas, né, do nosso sistema jurídico hoje, falando aqui. A Escola da Advocacia Geral da União está em festa, certamente, ao ouvir as falas de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Luiz. Então, desde já, passo então a palavra para o nosso segundo debatedor, o Felipe Camilo. Bom dia. Felipe, tá nos ouvindo? Pode falar, Aqui. Felipe. Agora sim. Eu queria saudar o professor Eugênio em nome da Escola da AGU. Eu queria saudar você, Cristiane, também pela organização do evento. Queria, de uma maneira bem fraterna, dizer que eu estou em casa aqui, não só por ser a Escola da AGU, mas porque eu faço parte da PUC. Então, eu sou aluno do doutorado, então eu tive a oportunidade que poucas pessoas têm de conviver bem de perto com o professor Ingo. Eu passei um semestre todo debatendo o processo coletivo em 3 pessoas com o professor Marco, então, assim, é difícil alguém ter essa oportunidade. O Raicho é meu orientador, então eu estou em contato diário com ele, conversando das coisas mais banais, das coisas mais sérias. E o professor Daniel, que eu tive a honra de ter entrado no mestrado com ele, então eu acompanho o Daniel desde o início, sei da capacidade, de toda a genialidade que ele tem, então eu tenho a felicidade de estar hoje conversando aqui em casa. Assim, e agora, para fazer a minha exposição aqui como debatedor, eu acho que eu vou pegar
eu acho que a classificação que o Daniel faz, que ele classifica por década, por 600, 700, 800, eu acho que ele coloca nos livros dele, eu acho que ele coloca, pelo que a gente viu aqui, ele está certo, é por aí que eu vou começar, que hoje o judiciário é o centro. Se antes era o legislador, se antes era o poder executivo, hoje o centro, no momento que a gente vive, é da gente saber até onde o judiciário pode ir e qual é o reflexo que ele vai exercer aqui na democracia, né? Porque ele tem características, nós estamos acostumados com o legislativo e com o executivo sendo legitimados por meio do voto e o judiciário com outros critérios de legitimação. Então, o judiciário, tanto que o professor Ingo falou que o judiciário é o dono do mínimo existencial, né? O judiciário é o dono do mínimo existencial. Depois o Marco fala do processo estrutural, e que também tem o judiciário como centro da administração pública dos litígios, e depois o Daniel fala dos precedentes, que também é o judiciário, entre aspas, né, legislando e tirando o significado do texto, a partir do judiciário quando o judiciário tira o significado, nós vamos ter a norma em si a partir dessa decisão do Poder Judiciário. Então, eu acho que, começando assim por esse lado, que o Judiciário, então, está sendo testado, né? E a partir desse teste, a gente vê, o professor Marco, a vantagem da gente estar trabalhando em casa aqui, fazendo pelo Zoom, é que o professor Marco falou que o processo tem que ser adequado, o processo estrutural tem que ser adequado ao litígio. Aí eu me lembrei, fui ali, peguei o livro do Galeno, de Teoria Geral do Processo, e ali ele diz, eu me lembrei claramente que um dos princípios é o princípio da adequação. Então, se o processo judicial ele não se adequar ao litígio, ele não está cumprindo a sua função. Mas o problema, que eu vou deixar uma colocação para o Marco depois, eu até brinquei com ele que eu ia fazer pergunta difícil, que seria quase impossível, porque ele é uma das cabeças sobre o processo estrutural no Brasil, é como o Poder Judiciário tem que adequar o processo ao litígio. Eu concordo, porque é um litígio que precisa de gestão para ser realmente solucionado, mas como que nós vamos buscar dentro da legislação, como é que é essa construção dentro da legislação para realmente nós podermos concretizar e organizar o processo estrutural no Brasil. Então, eu faço uma provocação nesse sentido para o Marco, e para o Daniel, eu acho que também com relação aos precedentes, nós não podemos, de maneira alguma, né, como disse o Daniel, confundir uma decisão com um precedente. Embora aqui no Brasil as pessoas estejam falando que nós temos um precedente à brasileira, justamente porque nós não temos um precedente, a construção do precedente não é feita como nos países da Common Law. Porque aqui nos países da Common Law, quando a gente fala que vai criar um precedente, tira rácio, nós não aplicamos só para o caso concreto, nós vamos aplicar também aquele precedente para situações análogas. E a gente não tem... tanto que a gente confunde, daí é bem como o Daniel falou, a decisão da ADI, que está analisando um caso concreto, com um precedente. Quando uma decisão de um precedente, a gente pode aplicar não só para aquele caso, mas para outros casos. Então, partindo da construção de um precedente verdadeiro, para nós conseguirmos superar o precedente, que eu acho que também é importante, que está dentro da construção da ideia dos precedentes, está inserida a questão da sua superação. O problema brasileiro, não sei o que o Daniel pensa sobre isso, é que nós temos uma série de filtros para fazer o processo chegar. Depois de formado o precedente, nós vamos ter uma série de filtros
que eu não vou repetir aqui, porque aí a gente pode ler o Daniel falar no livro, todos os autores falam, código tem filtro para receber inicial, tem filtro no recurso, depois tem filtro no STJ, no STF, então tem uma série de filtros para nós reavivarmos a questão, porque a superação do precedente não pode ser feita pelo juiz de primeiro grau, muito menos pelo tribunal, ou não pelo tribunal e muito menos pelo juiz de primeiro grau. De que maneira, dentro do nosso sistema, que eu vou colocar, então, vou fazer essa ponderação, de que maneira, dentro do nosso sistema, o Daniel vê para nós conseguirmos, principalmente no STJ, superar conseguir uma técnica, um procedimento para que o STJ consiga superar o precedente, já que nós temos uma série de filtros para reavivar a questão, né? Então, em tese, quando nós decidirmos uma questão, um assunto com precedente, ele morre e aí vão surgir outros assuntos. Então, eu queria ver como que o Daniel enxerga dentro do sistema, como é que a gente vai fazer para reinserir o assunto e fazer o precedente ser superado. Então, eu acho que eram essas as minhas colocações. Eu acho que, então, o judiciário está no centro. O professor Ingo demonstra isso dizendo que o judiciário é o dono do mínimo existencial. O Marco coloca o processo estrutural também, trazendo o judiciário para aumentando mais ainda a função do Poder Judiciário, e depois o Daniel com a questão dos precedentes, que é uma novidade aqui para nós, e acho que a gente tem que debater, porque se até agora a gente não superou precedente, nós vamos começar a superar daqui a alguns anos. Então, eram essas minhas colocações. Eu devolvo a palavra para Cristiane. Obrigado. Gostaria de saber como vocês preferem, né? Que eu vi que o Felipe fez uma provocação, o Daniel, o Marco. Vocês gostariam de já falarem a respeito disso? Então, pode ser. Então, vamos na ordem, Marco, né? Pode começar, depois Daniel. Tem a provocação do professor Reich também. Ou foi só uma provocação para reflexão, ou foi também para a gente responder? Não sei. Fiquem à vontade, eu gostaria mais de ouvir a posição de vocês sobre essa questão da advocacia pública ter da necessidade de autonomia, ou como vocês enxergam isso, né, para poder atender essas três demandas. Tá. Obrigado, Luiz. Eu vou iniciar, então, com a provocação do Camilo, mas antes fazendo um esclarecimento, que é um negócio que eu ainda estou estudando. Né? Tudo no processo estrutural, a gente ainda está engatinhando, certo? Então, Camilo, apesar de falar muito no rito estrutural, do processo estrutural dentro do Poder Judiciário, eu ainda estou refletindo se é só o Judiciário responsável por esse processo estrutural, né? Porque eu acho que qualquer política coordenada entre os poderes e a sociedade civil pode vir a ser um processo estrutural, não um processo no sentido, né, que a gente conhece, mas o processo de processamento de algo, né, de chegar a um objetivo, de chegar a um fim. Eu não vejo só o judiciário como o possível, né, legitimado para um processo estrutural em si, tá? Não pegando a nomenclatura processo como a gente conhece. Tá? Então, o processo estrutural como essa política coordenada realizada entre executivo, legislativo, sociedade civil e, quem sabe, o judiciário numa outra esfera de poder, né, exatamente para resolver um estado, né, de coisas em desconformidade, um estado de coisas erradas. Tá? Então, para não ficar só no... Eu acho que o judiciário... Não, isso eu estou pensando ainda. Eu larguei essa ideia esses dias num congresso e foi bem debatido depois. Foi aceita e depois foi criticada por alguns. Sobre a legislação, Camilo... O ano passado, naquele congresso que a gente fez aqui na PUC sobre coletivização e unidade de direito, eu dei uma missão, né, para o professor Fred. Eu quero que o professor Fred venha aqui a Porto Alegre e diga se consegue resolver o processo estrutural com o Código de Processo Civil. Tá? E, para surpresa de todos, toda a argumentação dele durante os 30 minutos foi dizer que o processo estrutural pode sim ser pensado à luz do Código de Processo Civil sem problema nenhum. Tá? Então, dá para fazer isso? Eu até acho que dá. Eu não gostaria,
mas eu acho que dá para pegar algumas ideias que tem no processo civil, né, no Código de Processo Civil. Eu acho que dá para pegar, por exemplo, o plano que existe dentro da recuperação judicial. Eu acho que dá para pegar, por exemplo, a causa de pedir aberta dentro do processo constitucional, dentro das ações do controle abstrato. Eu acho que dá para pegar, né, alguns excertos de algumas legislações e construir um rito. Mas eu prefiro um rito construído, né, legislativamente, como já existe o projeto. Né? Então, isso que tu fala, já existe o projeto de lei 8.058/14, que foi pensada dentro da Escola de Direito de Processo da Universidade de São Paulo, né? Pela professora Ada Pellegrini Grinover, pelo professor Kazuo Watanabe, pela professora Suzana Henriques, que está tramitando meio Walking Dead há um bom tempo. Né? Por que Walking Dead? Porque ele arquiva, desarquiva, né? E não deslancha. Então, parece que ele vai ser arquivado. Aí, dentro desse projeto de lei, tem coisas que eu discordo totalmente, inclusive, não só eu, o professor Arenhardt também, o professor Vitorelli, de igual forma, o pessoal mais da escola do sul do país tem discordado, mas tem coisas muito boas. Né? Tem coisas muito boas nesse projeto de lei 8.058/14, que eu acho que não vai passar. Né? Inclusive, o professor Paulo Como palestrou sobre ele na segunda-feira, bem interessante a palestra, que é a questão do plano. Né? Que é a questão desse planejamento por quem detém o conhecimento pela política pública que não está sendo implementada. Não é o juiz que vai fazer isso, não é a equipe do juiz, não é a assessoria, não é o estagiário, não é isso que vai acontecer. Pelo projeto de lei, quem faz isso é quem é o legitimado para isso. E se não fizer isso no primeiro momento, notificado para tanto, vai ter que fazer no segundo momento, né, com a determinação judicial para tanto. Veja bem, que nem no segundo momento, nem apresentado o plano, por quem realmente deveria ter feito a política pública, o projeto deixa na mão do juiz dizer se tem que fazer tal e tal coisa. E é por isso que eu falei tanto aqui no plano durante a minha fala. Né? O plano aqui nesse caso, o plano naquele caso. Eu acho que o plano é uma ideia muito interessante que tem nesse projeto. E a partir desse plano, né, que aí sim, o judiciário vai achar ele execuível e vai começar todo o debate, né, democrático processual que a gente precisa. É a partir da elaboração desse plano, né, pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, que após vai se abrir audiências públicas, que após vai se abrir a possibilidade do Amicure e outras técnicas que podem vir a trazer legitimação democrática para aquilo que vai ser decidido posteriormente. Então, eu ia te falar, dá uma olhadinha no projeto, que é bem interessante. Acho que era isso, Cristiano. Não sei se respondi. Não, tá bem. Querem falar mais alguma coisa? Luiz, Felipe? Então, vou passar para o professor Daniel, para também ele fazer as considerações. Depois, a gente já tem aqui uma pergunta, professor Ingo Sarlet, do público. Então, a gente também vai fazendo esse debate, tá? Então, professor Daniel, por favor. Cristiane, muito obrigado. Raichel, Camilo, excelentes perguntas, ponderações. Eu não estou naturalmente por dentro da instituição, não sou advogado público, mas eu vejo com muito bons olhos essa ideia de uma maior autonomia do advogado público, a partir de uma experiência do advogado em si, né, do advogado particular, né, do advogado privado. Isso acontece bastante, né? O cliente te procura e, olha, o caso é mais ou menos assim. E tu diz, olha, a abordagem pode ser por aqui, por ali não pode ser. Às vezes tu diz, olha, infelizmente eu não posso advogar porque tu não tem razão, não dá para dar o parecer porque tu não tem razão. E é claro que o advogado público tem uma dificuldade de talvez não poder defender o interesse público secundário, mas aí eu acho que tem que entrar justamente a ideia, que eu acho que é a tua sugestão, pelo que eu entendi, de, olha, ter, na verdade, um espaço aqui de autonomia para que a escolha técnico-jurídica sempre penda para o interesse público primário. Né? E aí, claro, naturalmente a gente tem que ter mecanismos de controle burocrático, porque, enfim, toda atuação de poder tem que ser dessa maneira, mas eles têm que ser os mais, a meu juízo, como vejo, né, o mais documentados, porque todo mecanismo de accountability é um mecanismo de fundamentação
de razões, né? De governabilidade, governança. Então, a partir do momento em que um órgão deliberativo da advocacia pública leva à frente determinada questão submetida por um canal XYZ, em que aquela questão, o interesse público primário, na verdade, não pende para contestar ou para recorrer, isso deveria ter um maior espaço, sem dúvida. Isso pensando em conflitos normais, né, conflitos bipolares, para usar a terminologia que o Marco utilizou. Em conflitos multipolares, ainda mais, com maior razão, né, porque o espaço de autonomia tem que ser ainda maior para poder orientar uma atuação técnico-jurídica do poder público. Então, eu vejo com muito bons olhos, Raíssa, acho que é por aí que a gente tem que caminhar, né? Que acho que, no fundo, é cada vez mais a gente ter a noção de corpo administrativo como um corpo com maior autonomia, né? Desvinculado da função do interesse do governo, né? Eu acho que esse é um ponto importante que merece ser repensado na teoria do Estado. Enfim, acho que tua preocupação é legítima e tenho certeza que um dia vai pregar, um dia vai dar certo. Está caminhando. Camilo, uma alegria também te ouvir, meu velho. Sim, a gente tem um problema hoje de superação para frente do precedente, porque o sistema foi desenhado para que os recursos não subam, né? Então, de acordo com o estado ideal, o estado de coisas hoje, tu tem que ter um recurso que fure esse bloqueio num trabalho com as vice-presidências. É isso que tem que ser feito, entendeu? Um trabalho maciço com a vice-presidência e a partir de sinalizações das cortes de justiça em registros de votos dissidentes, mas que apenas reservam a posição pessoal dos julgadores, mas aplicam o precedente para solucionar o caso, e mesmo a obter dicta, né? Pronunciamentos das Cortes Supremas dizendo que aquele precedente tem que ser revisto. Então, acho que a via para chegar lá é a via do recurso especial, é a via do recurso extraordinário, não é a via da reclamação. Eu sei que o ministro Gilmar tem uma posição sobre esse tema, mas eu acho que não é a maneira pela qual tem que ser implementada a superação para frente. Mas isso tende a mudar também, porque também está tramitando entre nós aquela PEC, né, do trânsito em julgado nas Cortes de Justiça, né? E se aquela PEC passar, as ações extraordinárias, ações especiais, que ao fim e ao cabo são ações rescisórias, né, vão ser propostas ou interpostas diretamente no Supremo, no STJ, nas presidências, que vão ser reforçadas, aí, sem dúvida alguma, com um número grande de pessoas para dar conta dessa admissibilidade pessoal, ou com uma inteligência artificial bem desenvolvida para isso, nós vamos ver ainda também, que vai acabar, por assim dizer, dando conta desse fenômeno. Mas eu acho que a gente vai também conseguir acomodar bem esses temas. Obrigada, professor Daniel. Luiz e Felipe, tem mais alguma consideração? Tudo bem? Tá bem. Bom, nós temos aqui algumas perguntas, eu já vou passar para o Eugênio fazê-las, mas antes dessas perguntas que o Eugênio vai fazer, eu só gostaria... Eu, pessoalmente, tenho uma pergunta aqui para o professor Ingo Sarlet, que na fala dele sobre mínimo existencial me chamou a atenção o registro que ele fez sobre se agregar nesse conceito de mínimo existencial, se foi que eu entendi bem, o acesso à internet, se não me engano, numa experiência da Alemanha. Então, eu fiquei bastante curiosa, eu gostaria de saber do professor se algo dessa natureza poderia ser também considerado na nossa realidade aqui no Brasil, considerando que nós temos uma diferença econômica muito grande, né, social, em relação a um país como a Alemanha. Talvez lá, realmente, poucas pessoas sejam afetadas por essa ausência de acesso à internet, mas como seria aqui no Brasil? Essa é a minha pergunta. Ok. Cris, eu vou já fazer alguns registros aí. Eu fiquei quieto aqui acompanhando as manifestações, mas eu fiquei monitorando aqui as mensagens pelo chat do YouTube e destacar assim, a maciça participação dos colegas da AGU, o grande público presente, o colega Geomar aqui da Comissão Executiva, os colegas Rita, Marco das escolas das outras regiões,
a colega Helene, procuradora da CVM, e são os que eu identifiquei, mas uma grande participação de colegas mesmo. Sinal de que nós acertamos na escolha dos painelistas, na escolha dos temas, que são muito pertinentes à atuação da AGU. Até o professor Marco, ele diria assim que na minha vida profissional aqui na PRF da 4ª Região, lhe diria que a atuação da AGU ela é pródiga aí em termos de processo estruturante. Nós temos muitas situações em que a noção de processo estruturante é fundamental para os colegas. Professor Ingo, identifiquei 2 questões dirigidas diretamente a você. Tá? Uma delas é sobre a questão da renda mínima no Brasil, a implementação da renda mínima no Brasil, quando se fala na existência de uma tendência de Estado mínimo. Eu até não vejo essa incompatibilidade que se pegar uma pauta liberal hoje aí, a questão do mínimo existencial tem sido colocada como sendo algo bastante consistente, até porque seria uma forma de desonerar o Estado de outras atribuições, né? Não vejo essa incompatibilidade. E a outra questão que é colocada é com relação à tendência à crescente judicialização na concessão dos direitos fundamentais. Faço até só um parênteses aqui. A minha área não é processo civil, a minha área é análise econômica do direito, e o que tem se verificado assim nos últimos tempos é uma certa convergência. Na análise econômica do direito, hoje em dia, nós temos um campo de pesquisa muito fértil justamente no âmbito dos direitos fundamentais, né? de como implementar direitos fundamentais, considerando justamente a ideia de custos e benefícios envolvidos. Né? Só faço esse registro porque eu acho muito oportuno, digamos assim. Não são questões incompatíveis, muito pelo contrário, são complementares. Né? Essas 2 perguntas, professor Ingo. Me passo a palavra, então. Acho que o microfone. Deixa eu desligar para não dar a microfonia. Bom, agradeço as perguntas. Eu, pelo que entendi, nas provocações do Reichel e do Felipe não foram para mim, né? Então não vou responder nem me manifestar. A única coisa que eu... Perdão, caiu aqui o tripé. A única coisa que eu faria um registro, Felipe, com o cuidado, quando eu disse dono, né, é que o Poder Judiciário, às vezes, se sente dono do mínimo existencial. Né? O argumento de que, em se tratando de um mínimo existencial de um direito subjetivo definitivo, não se poderia lhe opor argumentos como a reserva possível, etc. Né? Então, é nesse sentido que é uma tendência o Poder Judiciário se arvorar em dono do mínimo existencial, né? Mas não que eu concorde que ele seja o dono do mínimo existencial. Né? Acho que, só para deixar claro até para o público, né, que está acompanhando, para não dar qualquer, digamos assim, ruído, né, de comunicação. Com relação à pergunta da Cristiane, ela realmente é uma pergunta importante. É claro que ela se coloca em todos os lugares, mas poderia também se dizer se no Brasil o ensino médio pode ser mínimo existencial por causa disso. Né? Poderia se dizer se no Brasil o direito ao lazer pode ser mínimo existencial por causa disso, né? Embora esteja na Constituição. Né? E é claro que isso tudo depende, quando se fala em que se integra o mínimo existencial, isso não significa que tenha que ser assim em cada lugar, isso é uma decisão lá, né? Mas eu entendo que, na medida que se trata hoje de um recurso indispensável, né, para a inclusão, inclusive social e política, absolutamente indispensável o processo de informação, até porque é muito mais barato do que entregar jornal, né? Indispensável, inclusive, né, para fins de, hoje mesmo, se nós queremos avançar telemedicina, não se pode fazê-lo sem também acesso adequado à internet, né?
e também levando em conta que o custo disso, comparativamente, pode até ser mais baixo do que outras medidas, né? É claro que a implantação gradual de um acesso generalizado à internet, de uma capacitação para o uso da internet e tecnologia, né, é a única forma, e tem sido uma das únicas formas que se propõe de superar a grande exclusão digital que está se formando já no mundo, chamada Digital Divide, né, e a discriminação digital, a exclusão social e econômica digital, né, que é, inclusive, só agravo fosse, inclusive, da desigualdade fática, dada a crescente importância do acesso à internet hoje. Então, ele é mais importante do que, inclusive, outras coisas, se nós vamos levar isso em conta, inclusive para a educação. Vejam que nós temos a tendência de, no setor público, eventualmente se perder um ano, né, de ensino. Estou falando de ensino fundamental, estou falando de mínimo existencial desde 1824, estou falando de ensino fundamental, obrigatório e gratuito. Por quê? Por falta de infraestrutura de internet. Quase. Quer dizer, veja as consequências disso. Né? E qual é o custo-benefício disso? Né? Algo a pensar. Então, eu entendo que sim, é integrante, sim, deve ser integrante do mínimo essencial, mas é evidente que a implementação disso, né, a dotação orçamentária, né, e como isso, evidentemente, vai ser levado a efeito, né, e é claro que isso é uma decisão política, e essa regulação deve, em primeira linha, ser feita pelo poder público, pelo legislador e também, evidentemente, pelo poder executivo. Né? O judiciário, evidentemente, caberia cobrar isso, né? E talvez aqui, menos por um demandismo individual, né? Mas aí sim, por exemplo, um processo estrutural coletivo, né? Ab início, né? Como referido pelo Marco, né? Pode ser um caminho interessante, né? Até porque ele, digamos assim, ele divide, joga a responsabilidade, né? De execução planificada para os órgãos constitucionalmente legitimados para tanto. Então, acho que não só não é necessário, como é possível. Né? Poderia dar outras razões, né? Mas acho que essas são, no meu sentido, suficientemente importantes, né? Para levar à frente essa ideia. Até porque está tramitando no Congresso, tem projeto de emenda constitucional de inclusão de um direito ao acesso à internet, né? Na Constituição. Ou seja, isso não está longe do nosso radar, inclusive do ponto de vista político, né, democrático, legislativo. Né? Bom, dito isso, né, temos a questão da renda mínima, né, onde já houve também comentário bastante pertinente do Eugênio, né, sobre, se eu entendi bem, a pergunta estava um pouquinho, cortando um pouquinho, se essa renda mínima seria compatível, né, com a noção de Estado mínimo, né, portanto, Estado liberal. É compatível, sim, né? Como já disse o Eugênio, há vários autores liberais, até bastante liberais, que já há muito tempo, inclusive, há muito tempo, né, que propugnam a necessidade de uma renda mínima ou de um mínimo de subsistência ou de um mínimo existencial, e há variações, evidentemente, sobre o tema, né, como algo indispensável por várias razões, né, ou é uma razão que eu diria que é um pouco menos nobre, né, que é desonerar eventualmente o Estado para além disso, né, o que eu diria que podemos pagar salário mínimo para todo mundo e não precisamos mais fazer nada, né, e aí com o salário mínimo cada um paga o seu plano de saúde, cada um paga o seu colégio, assim por diante. Se não puder pagar, paciência, temos a renda mínima, né, é evidente que uma visão radical assim incompatível até com o nosso formato, a nossa Constituição, que não é uma Constituição liberal nesse sentido, ela mescla elementos liberais e sociais, portanto, a Constituição do Estado Social Democrático e de Direito, então isso é completamente inconstitucional, esse modelo, mas é evidente que ele é compatível, sim, com diversas noções de Estado mínimo. Nem o Piketty, nem o Noah Harari, vou citar dois autores, entre outros, são necessariamente autores socialistas, né?
claro, um é mais de esquerda, que é o Piketty, mas não é necessariamente autor socialista, definitivamente, né? Nem é socialista o Amartya Sen, né? Eu não sou economista, portanto não me vem agora todos os autores à cabeça, né? Mas estou dando o próprio Kessant nos Estados Unidos, né? Propõe algo nessa linha, né? E, enfim, né? É um debate que avança, mas no Brasil é inarredável, até porque nós já temos a previsão disso em diversos direitos sociais na nossa Constituição. Mas há plena compatibilidade, né? Pelo menos com alguns modelos de Estado mínimo, né? Algumas propostas, né? Com relação à judicialização, eu não entendi bem. Tá? Seria o papel da judicialização, seria o excesso de judicialização. Eugênio, essa pergunta eu não consegui acompanhar, porque logo na sequência fizeste um comentário e me embaralhou um pouco. Eu acho que a ponderação da pessoa que fez a indagação, a Dayana, ela é muito mais no sentido de um comentário acerca da crescente judicialização a atuação do judiciário na concessão na efetivação de direitos fundamentais, né? Seria, acho que não é nem meio uma pergunta, é mais uma constatação pedindo um comentário sobre Sim, não, claro, a judicialização é um fenômeno crescente, mas não só no Brasil, deve ser dito, né? Não só no Brasil, evidentemente, ela atingiu níveis absolutamente, digamos assim, sem paralelo, né? Nem sem precedente, nem sem paralelo, né? Em outros países, né? Em termos comparativos, nós somos um país de longe com o maior número de processos, né? Em tramitação, e também com uma das maiores cargas de trabalho por juiz, né? E também por outros atores da cena judiciária, né? Mas é claro que ela também é um fenômeno que pode ser estimulado, nem pode ser desestimulado, né? E claro que pode ser desestimulado de forma coerente e consequente, né? Sem retirar, sem excluir a garantia do cidadão de acesso à justiça efetiva. Portanto, esse equilíbrio nós estamos um pouco distantes de resolver, e os nossos colegas, por exemplo, o Daniel e o Jobim, inclusive tocaram em instrumentos, né? Que podem ser e são pensados e podem ser conversados como ótimos protagonistas, né? E companheiros de um processo de racionalização, né? Da judicialização, né? No que tange, evidentemente, sua finalidade, inclusive a sua quantidade, ou seja, são diversos instrumentos, né? E políticas que, evidentemente, têm que ser aqui, reforma, inclusive parcial do processo, mas do próprio sistema judiciário, postura, né, do Poder Judiciário em relação a isso, também tem muita questão a ver como o Poder Judiciário se porta em relação a esse fenômeno, porque às vezes é o próprio Poder Judiciário que abre porteiras imensas, né, nem sempre tão adequadas para a judicialização, né? Quer dizer, é dificílimo aqui fazer uma análise disso, né, em poucos minutos, mas, de fato, é um fenômeno que se verifica, né? Basta ver agora na pandemia, que nós já temos no Supremo mais de 4.000 demandas no Supremo só nesse período de pandemia, né? Estamos falando apenas do Supremo Tribunal Federal, né? Vermos a dimensão também disso, né? Sobre o impacto de um fenômeno como a pandemia, né? Que apenas acirrou, inclusive, alguns processos de judicialização. Mas, basicamente, é um comentário muito geral, né? Porque também foi um comentário geral, mas correto, apontando para a judicialização massiva no Brasil. Obrigada, professor Ingo. Eu gostaria aqui de fazer mais uma observação a partir da sua resposta, né, que eu achei muito interessante mesmo, você ter trazido essa concepção, né, do acesso à internet, né, talvez dentro aqui também do conceito de mínimo existencial, né, não sabia que tinha já um projeto em tramitação nesse sentido. É muito interessante essa visão. Eu acho que, inclusive, agora em tempos de pandemia, isso foi ainda mais reforçado, como você muito bem falou, até afetando o direito à saúde, o próprio acesso à justiça, acesso à educação, né? Porque realmente ele é um instrumento pelo qual as pessoas terão, a partir de vários, né, momentos, não sei quanto tempo ainda isso vai durar,
o acesso a esses direitos fundamentais, esses direitos sociais. Então, realmente, muito interessante essa ideia. Eu gostaria aqui também de, enfim, trazer aqui, né, a vocês palavras de carinho, muitos elogios que estão aqui, né, no chat do YouTube. A participação está bastante intensa, são muitas perguntas. Teve até uma pergunta agora aqui também do João Galarani sobre como fica o princípio do mínimo existencial, o direito do acesso à internet e LGPD. Quer dizer, vê que é um tema que realmente atiça a curiosidade de todos, né? Se a pessoa quiser também comentar essa pergunta, como que ficaria o direito de acesso à internet, considerando, então, a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, acesso à internet e proteção de dados se comunicam, mas não são a mesma coisa, evidentemente, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados não dispõe exatamente sobre um direito de acesso à internet, né? Nem o Marco Civil da Internet cria um direito subjetivo de acesso à internet genericamente a quem não tiver esse acesso, né? Então, na verdade, são instrumentos regulatórios, né, de quem acessa a internet, né, e ao acessar a internet, né, de qualquer forma expõe seus dados, né, e assim por diante. Portanto, na verdade, há uma comunicação, né, e eu diria que o direito de acesso à internet, se implementado, não vai mudar particularmente em grande extensão o Marco Civil e a Lei Geral de Proteção de Dados. É evidente que eles vão se aplicar a um universo muito maior, né? Quando todos tiverem acesso à internet, vai potencializar alguns problemas, é claro, né? E por isso também, mas isso não é um problema só de quem é desfavorecido e vulnerável social e economicamente, mas é um problema geral, né? De que a vulnerabilidade de todos, né, na rede, né, e diante na sociedade de vigilância é grande, né? A exposição de todos é grande. Tem pessoas que têm mais condições de assessorar tecnicamente e se expor menos, né? E é claro que quanto mais vulnerável, mais nós somos, repito, frágeis em relação à invasão da nossa privacidade, né? A captura de nossos dados, a manipulação dos nossos dados, mas de toda forma, novamente, isso é algo que está sendo regulado justamente para isso. Existem leis de proteção de dados, existem instrumentos também processuais para efetivar essas leis de proteção, né? E, é claro, nós estamos vendo pela jurisprudência recente também, em todos os países, também as limitações dessa proteção em face dos avanços dinâmicos da tecnologia, né? O mesmo tendo um bom projeto de lei geral de proteção de dados, do ponto de vista material, né? Há grandes dificuldades procedimentais e organizacionais de efetivar de forma satisfatória, né, essa proteção. Mas isso também é já um aspecto que vale para todos, né? Então, realmente há uma comunicação importante, mas a gente não há uma sobreposição direta, absoluta, entre as duas figuras, no meu entender, pelo menos. Professor, não, eu também até na hora que eu vi a pergunta, eu pensei, eles têm uma certa conexão, mas realmente um não prejudica o outro, né? Pelo contrário. Agora, bom, então, novamente, professor, é uma grande honra, satisfação vê-lo aqui falando, trazendo essa valiosa contribuição. São ideias que certamente vão se aplicar no nosso dia a dia, porque o advogado público federal ele trabalha muito com essas noções de direito mínimo existencial. Nós temos agora uma atuação muito forte na área de saúde, em razão desse momento, né? E certamente isso vai agregar muito conteúdo. Muito obrigada. Aqui fazendo já um amarrado aqui, né, de todos os debates travados, antes de passar a palavra ao Eugênio para fazer o encerramento, também gostaria de cumprimentar aqui, dar os parabéns ao professor Daniel Mitidiero, ao professor Marcos Félix Jombim. Inclusive o professor Daniel Mitidiero já fez com a gente, né, uma live, acho que foi com a Rita, né, sobre modulação do efeito das decisões. Então a gente já fica aqui, né, fazendo aqui a recomendação para quem se interessa no tema. Certamente nós teremos, Daniel,
né, assim como todos aqui, espero, né, por favor, né, em outros eventos futuros para tratar desses temas. Muito obrigada. O professor Marco Félix, ele além dessa obra, né, que foi recentemente lançada, que foi aqui anunciada, ele vai estar com a gente em breve em outro evento. Já convido todos que estão nos assistindo. No dia 17 de setembro, nós vamos ter um evento só sobre processo estrutural. Então, novamente, vamos aprofundar mais essa questão, que eu vi que os colegas se interessaram bastante. Então, desde já também agradeço, assim como também aos nossos debatedores, nossos colegas da AGU, Felipe Camilo, Luiz, muito obrigada, foi excelente a participação de todos. Então, eu passo já, estamos até num horário bom aqui, né? Todos foram extremamente pontuais. Então, passo aqui, então, a palavra ao para fazer encerramento. Muito obrigada. A questão a vantagem de fazer o evento na parte da manhã e vai chegando mais perto do meio-dia, todo mundo já começa a ficar com fome, aí facilita o encerramento do evento, né? Mas professor Daniel, professor Marco, professor Ingo, colegas Raichel, Felipe, realmente é uma honra para a escola recebê-los neste evento, realmente um evento assim, glorioso, excelência acadêmica incontestável. Agradecemos muito, uma honra muito grande para a escola recebê-los. Tá? Já agradecemos a participação do público e já convidamos para os próximos eventos da Escola da AGU, que serão realizados na sequência, além do que a Cristiane referiu sobre o processo estrutural. Na próxima sexta-feira, nós teremos um seminário sobre direito consumidor. Até uma pequena observação, assim, nós estávamos consolidando os dados relativos ao primeiro semestre, a escola realizou 80 eventos no primeiro semestre. Então, foi uma produção acadêmica muito fértil, muito rica, assim, em si. Então, esperamos contar com os painelistas, com os participantes, com o público nos próximos eventos da escola e realizamos o encerramento do evento. Obrigado a todos. Bom dia. Nós que agradecemos aí. Bom dia a todos.